Oi pessoal, voltei com uma série nova aqui pro perfil e pro canal, uma série sobre curiosidades. Mas Paulo, o que isso tem a ver com psicologia? Calma, já vou explicar. O tema de hoje é sobre o livro de Enoque. E eu já vou explicar pra vocês, segura a ansiedade que eu vou explicar pra vocês o que isso tem a ver com psicologia. Antes disso, lembre-se sempre de ativar os sininhos da notificação se você já me segue. Se você ainda não me segue aqui, por favor, só começar a me seguir, ativar o sininho das notificações. E se você ainda não se inscreveu no meu canal lá no YouTube, canal Espaço Libertar de Psicologia, faz favor, né? É só se inscrever e ativar o sininho das notificações. Lembrando também que o link do meu audiolivro, do meu livro digital e do meu curso Coragem para Prosperar, onde são 3 aulas que eu converso muito com vocês e passo muitas informações a respeito e muitas reflexões a respeito sobre a prosperidade e o porquê que talvez você não está conseguindo sentir esse verdadeiro sentido e fluxo de vida e de prosperidade. Então, acesse os links aqui na descrição e vocês vão ter todo acesso, todas as informações a respeito de todo esse conteúdo, tá bom? Agora vamos lá, vamos pro tema do vídeo de hoje, sobre o livro de Enoque. E aí, você já ouviu falar do livro de Enoque? Sabe desse livro? Mas Paula, que livro é esse? Do que se trata? Você sabe? Comenta aqui pra mim nos comentários do vídeo que eu quero saber se você já conhecia esse livro e o que você sabe sobre ele. Bom, o livro de Enoque é um dos livros mais misteriosos que a gente tem até os dias de hoje. É um texto bíblico que somam aí cerca de 100 capítulos, então é um livro muito grande e é um livro recheado de mistérios. Se você não leu, recomendo que você baixe ou que você compre e leia, porque é bem interessante o que tem ali, ok? Ele foi escrito por Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi nada mais nada menos que o bisavô de Noé. Qual Noé? Aquele mesmo da arca, aquele senhorzinho que a gente conhece bem, que construiu a arca de Noé. Pois é, eles são aí parentes, bisavô de Noé, certo? Bom, só aí eu já tenho minha primeira pergunta, né? Que eu já fiz um questionamento logo que eu fui começando a entender melhor desses paranauê todo. Se é um texto bíblico, por que ele não está na Bíblia? Se você sabe essa resposta, por favor, você pode me responder aqui nos comentários? Agradeço. Segundo as informações históricas, arqueológicas, esses textos, os primeiros trechos, ou seja, os trechos mais antigos do livro de Enoque, foram escritos por volta de 300 a 200 a.C. e os últimos textos datam de 100 anos antes de Cristo. Esses textos foram encontrados por um grupo de viajantes em 1946 e foram conhecidos como Pergaminho do Mar Morto. Agora, gente, imagina só, você tá lá viajando com seus amigos e tal, tá dando um rolezinho e de repente, pá, encontra um monte de pergaminho num monte de caverna e é um negócio importante desse. Eu ia ficar doidona, eu ia ficar me achando, certeza. Imagina, eu ia ficar felizona, imagina que legal, gente. Sério isso. Quando vocês começarem a viajar, comece a procurar coisa, vai que vocês encontram. E, gente, eu já tenho o livro aqui já, né? Já comecei a ler, que é pra passar a informação bem certinha. E a gente vai fazer várias comparações durante essa série de curiosidades, pra gente sair um pouco da caixinha, né? Daquele mundinho que tem um monte de coisa bem interessante por aí, que é bom a gente saber. E vocês já vão entender o porquê que isso tem a ver com psicologia, ao meu ver, ok? Então, vamos lá. O livro ele é composto por 5 partes. A primeira parte é o livro dos observadores, a segunda parte é o livro das parábolas, a terceira é o livro de astronomia, a quarta é as visões em sonho e a quinta são as epístolas de Enoque. Bom, gente, Enoque é conhecido pelos cristãos, Enoque é conhecido pelos judeus, Enoque é citado na Bíblia, assim como muitos personagens bíblicos são citados também no livro de Enoque. Só que a história no livro de Enoque está um pouquinho diferente do que a gente conhece, do que está ali escrito na Bíblia. Bom, pessoal, o livro de Enoque fala sobre anjos que vinham do céu, também chamados de gigantes, ou também conhecidos como os anjos caídos. Bom, o livro fala que esses gigantes, ou esses anjos, enfim, que vinham do céu, que não eram seres da terra, mas vinham do céu, eles vinham para observar o comportamento humano. Agora, segura essa ideia, porque isso é só o começo e é aí que isso muito me interessa. Observação do comportamento humano. Eles vinham para observar o comportamento humano e, num certo momento, eles tiveram relações sexuais com os seres humanos, o que gerou aí os híbridos, ou seja, pessoas misturadas desses anjos, desses gigantes, com seres humanos, que foram chamados de nefelins. Segundo a história, os nefelins eram seres gigantes que habitavam a Terra naquele momento e eles se alimentavam de seres humanos, então eles causavam grande medo, grande terror nas pessoas aqui na Terra na época, porque eles se alimentavam de seres humanos.
Então assim, e os Nefelim são citados no livro de Gênesis que está na Bíblia. Então por que tem coisa que tá citada e tem coisa que não tá? O que aconteceu no meio disso aí que a gente não tá sabendo, hã? Bom, por causa desse todo Paranauê, desse vucu-vucu todo que começou a acontecer, os deuses ficaram furiosos e mandaram como punição aqui para a Terra o grande dilúvio. Aquele que a gente já conhece, que foi construído a arca e parará, tudo isso aí que a gente já conhece melhor. Bom, gente, o primeiro ponto que é interessante trazer para vocês é que, segundo alguns estudos arqueológicos, existem evidências que existiram gigantes aqui na Terra. Eles já encontraram diversos ossos em vários lugares do mundo, na África, Estados Unidos, Austrália, que indicam que passaram por ali pessoas gigantes de acordo com o que eles encontraram aí de ossos, tá? Então, existem evidências, a arqueologia prova, isso não é alguém que está dizendo, não sou eu que estou inventando. Bom, daí uma primeira pergunta que eu faço para vocês, se existem evidências que seres gigantes já habitaram a Terra, como mostram alguns estudos arqueológicos, seriam essas pessoas os tais Nefelim, citados tanto no livro de Enoque quanto na Bíblia, em Gênesis? E esses Nefelins, então, eram uma mistura de seres que não eram da Terra, seres que vinham do céu para observar o comportamento humano na Terra, com pessoas que habitavam a Terra naquela época. Vocês estão entendendo onde é que isso vai chegar? Bom, enfim. Outra pergunta que eu faço para vocês. Como seriam esses anjos ou esses gigantes que vinham do céu observar as pessoas na Terra? Quando a gente fala de anjo, a gente tem uma representação simbólica daquele ser com asas, o cabelinho assim enroladinho. Essa é uma representação simbólica. Como essas pessoas sabem como eram os anjos, quem eram de verdade esses anjos? E os desenhos que a gente tem, historicamente, é bem diferente do que esses anjinhos com asas, essa representação que a gente conhece. Deixa a pergunta para vocês, me responda aqui nos comentários. O que eu quero dizer, pessoal, é que para existir um desenho, para alguém desenhar alguma coisa, ela é uma expressão de alguma coisa que ela viveu, que ela viu, seja acordado, seja sonhando, enfim. Então, o que seriam esses seres e como eles seriam? De fato, existem desenhos e existem representações hoje em dia, mas é interessante pensar que se existem esses desenhos, é porque eles viram no dia, nos sonhos, enfim, eles tiveram alguma experiência, essa experiência foi representada através desse desenho. Bom, outra informação bem interessante é que Enoque foi conhecido em várias culturas diferentes. Então, tipo, várias pessoas de várias culturas diferentes conheciam Enoque e falam sobre Enoque nas culturas deles. Então, assim, me deixou com muitas perguntas a respeito disso, né? Então, assim, para o vídeo não ficar longo, nos próximos vídeos na série Curiosidades da Vida Humana, vamos chamar a série assim, vamos dar um nome para essa série, vamos ver se vai ser esse. Eu vou trazer mais sobre cada cultura dessa, sobre cada informação aí. Mas o que eu posso dizer para vocês hoje é que ele foi conhecido em várias culturas diferentes. Na cultura babilônica, por exemplo, ele era conhecido como o rei Emendurana. Na cultura grega, ele era Hermes e na cultura egípcia, ele era Thoth. Tá bom, Paula, mas o que isso tem a ver com psicologia? Para mim tem muito a ver com psicologia, porque se trata da história humana, de origens nossa. E se a gente considerar que o nosso comportamento e algumas coisas do inconsciente coletivo têm a ver com coisas do nosso passado, enfim, conteúdos, história, informação, que os nossos valores até hoje vêm de uma história muito antiga, que nosso comportamento, muitos dos nossos comportamentos, conscientes ou inconscientes, estão ligados a coisas do nosso passado, isso muito me interessa, a arqueologia e a história muito me interessa e pode responder muitas questões que a gente vive hoje. Então por isso que eu acho que é muito importante sim, e é um campo onde a psicologia pode fazer grandes estudos e grandes observações. Agora, você quer mais curiosidade, para você ficar com mais questionamentos ainda? Eu falei para você segurar a sua ansiedade, porque a gente só estava começando. Quer saber mais? Tem mais. Os povos sumérios, lembra dos povos sumérios, aqueles que a gente estuda bem pouquinho nas aulas de história? Sendo que eles ofereceram pra gente conhecimento tecnológico que a gente utiliza até hoje, como por exemplo o sistema de irrigação. Pois é, esse é só um das muitas coisas que a gente utiliza até hoje e que foram ensinadas pelos sumérios, que foram um dos primeiros povos aí
a habitar, né, a nossa terra, vamos dizer assim. Os sumérios, que a gente estuda pouco e eu queria muito saber o porquê, mas eu vou trazer mais informações aqui pra vocês, eles falavam que eles eram visitados por seres que não eram da Terra, e eles deram um nome, que eles vinham do céu, e eles deram um nome a esses povos que vinham do céu de Anunnakis. E, gente, apesar da gente estudar bem pouco os sumérios, e até hoje eu não entendo o porquê a gente estuda bem pouco os sumérios, sendo que eles foram muito importantes e são muito importantes pra gente até hoje, eles deixaram tudo isso escrito pra gente, tá? E se você acha pouco, tem mais. Os sumérios, eles descreviam estes seres que vinham do céu com as mesmas características muito semelhantes da que Enoque escreveu sobre esses tais gigantes que vinham do céu. Gente, tem muita, mas muita informação. Outra informação bem interessante é que Enoque descreve que ele fez uma viagem para o céu, vivo, tá, obviamente, em vida. Ele fez uma viagem para o céu, levado aí por um anjo, numa espécie de carruagem de fogo, tá? E você aí pensando, todo iludido, pensando que o astronauta foi o primeiro ser a viajar aí pelo céu. Aí o povo todo iludido. Bom, quer mais? Tem mais. Quando Noé, que eu vou ler, tá? Quando Noé nasceu, o descreveram da seguinte maneira, ó, presta atenção. Eu tive um filho estranho, diferente de qualquer homem, e a sua aparência é como a dos filhos do Senhor do céu, e a sua natureza é diferente e não é como um de nós. Sei lá, jogo aí pra vocês, o que vocês acharem, conta aqui pra mim no comentário, tá bom? Eu ia parar por aqui, mas eu acho que vocês merecem mais duas informações bem interessantes. No livro de Enoque, gente, Enoque fala sobre o governante sumério. Lembra do sumério que eu falei há pouco tempo atrás? Pois é, Enoque fala do governante sumério chamado Gilgamesh. Isso, acho que é isso, Gilgamesh, acho que é assim que fala. E esse governante sumério descreve esses seres que vinham do céu, né, que eles chamavam de Anunnaki, do mesmo jeitinho que o Enoque descreve os anjos gigantes, enfim, que também vinham do céu. E os sumérios chamavam eles de deuses. Bom, e uma última informação bem interessante é que tanto na Bíblia quanto nas escrituras de Gilgamesh, o governante sumério, eles falam, as escrituras falam que os deuses não gostavam muito de mostrar os seus rostos e que eles se comunicavam por teletransmissores. Deixo pra vocês, adoraria saber o comentário de vocês, a opinião de vocês, desde que sejam comentários e opiniões muito construtivas. O que me interessa em tudo isso, né, o que eu acho que a psicologia tem a ver com tudo isso, é que, bom, é a nossa origem, é a origem da nossa história, é de onde a gente vem, e tem estudos aí mostrando que talvez existam lacunas, coisas que nós não sabemos, tem pessoas estudando e descobrindo novas evidências aí de coisas bem interessantes a respeito da formação humana. E isso tem a ver com a forma com que a gente se comporta hoje, tem a ver com os nossos valores, com o que foi passado pra gente, como eu disse, né, anteriormente. E como estariam as pessoas no sentido de estar preparada ou não para novas descobertas, para uma nova realidade, porque os estudos estão aí, tem pessoas, né, de várias áreas da história, da arqueologia, da antropologia, enfim, muito empenhadas a mostrar e a estudar novas perspectivas aí de formação da humanidade, né? Novas teorias, novas enfim, coisas diferentes e dispostos a desvendar essas lacunas que ficaram aí ao longo da história, né? Que a gente não entende muito bem por que foi, ou a gente entende por que foi, né? Escondidos de nós, mas que tá aí, tem registro, é só você procurar, se interessar. Agora, estariam todas as pessoas preparadas para, de repente, encontrar respostas para essas lacunas, encontrar algumas verdades a respeito da nossa origem, o que vai ser, né, o que mais, que evidências aparecerão que pode contribuir com o nosso conhecimento, que pode fazer a gente entender o porquê que a gente se comporta até hoje de determinada forma. Enfim, eu acredito que a psicologia pode ajudar muito nesse sentido, porque é um processo, né, talvez aí de uma abertura de uma nova consciência, de novas informações. A ciência, né, vem avançando muito e cada vez mais a gente vem descobrindo coisas novas e algumas evidências, enfim. As pessoas estão ou não estão preparadas para isso? Eu acho que a psicologia entra aí. Enfim, deixo por aqui por enquanto. A gente volta no próximo vídeo. Até mais!